Você já deve ter ouvido falar no edifício Joelma, que foi onde aconteceu um dos maiores incêndios do Brasil em 1974. Mas você sabia que no lugar onde foi construído o edifício Joelma, aconteceu um crime muito trágico que ficou conhecido como Crime do Poço? Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E ativa o sininho porque é muito importante para não perder nenhum vídeo. Toda terça, quarta e quinta tem conteúdo aqui neste canal e você não vai querer perder, não é mesmo? Aproveita e me segue nas redes sociais, no @CibeleFala, e o Vitor no @EuVitorSobral, porque é por lá que a gente vai mantendo esse contato, vocês ficam sabendo das novidades e a gente bate altos papos. Vamos então saber mais sobre o crime do Poço. Toda essa história gira em torno do Paulo Ferreira Camargo, de 26 anos de idade. Ele morava no centro de São Paulo com a mãe dele, que era Benedita Ferreira Camargo, e com as duas irmãs, a Maria Antonieta, de 23 anos de idade, e a Cordélia, de 19. E o Paulo ele tinha acabado de se formar em Química pela USP, a Universidade de São Paulo. Os vizinhos da família já achavam o Paulo meio estranho, uma pessoa meio diferente do normal. Isso por conta do comportamento que ele tinha. Mas tudo isso piorou em novembro de 1948. Isso porque do nada ele apareceu dizendo que fez uma viagem para o Paraná com a família inteira, né, com ele, a mãe e as duas irmãs, e no caminho eles acabaram sofrendo um acidente e as três haviam morrido. Só ele tinha sobrevivido. Só que várias perguntas começaram a pipocar na cabeça das pessoas. Tipo, tá, beleza, morreram, mas cadê o corpo? Os corpos, no caso, cadê os corpos? Os corpos vão ser enterrados onde? Não vai ter velório, vai ficar por isso mesmo? E, além de tudo, ele não parecia muito abalado com a situação, ele não tava triste. Ele tava agindo normalmente, tipo, ah, que pena, morreu, né? Vida que segue. Então já acendeu aquela lanterninha na cabeça dos vizinhos. Daí o pessoal começou a procurar notícia de acidente e tal, porque se foi um acidente que morreram 3 pessoas, foi um grande acidente, então teria sido noticiado. Começaram a procurar, não tinha sido noticiado em lugar nenhum que havia um acidente com 3 vítimas fatais. Mais uma lanterninha, mais um alerta de que tinha alguma coisa esquisita. Tudo muito estranho, tudo muito complicado, tudo muito mal explicado, mas antes da gente terminar de contar essa história, vamos entender um pouquinho como é que estava a vida do Paulo. O Paulo, a Maria Antonieta e a Cordélia, eles perderam o pai muito cedo. Daí eles começaram a morar só com a mãe deles, que é a Benedita. Eles tinham uma vida bem tranquila, um padrão bem alto, os famosos ricos, quando o pai estava vivo. Só que com a morte do pai, a Benedita guardou algum dinheiro ali, alguma coisa, porém, dinheiro não é uma coisa que se renova sozinho se você não render. Dinheiro uma hora acaba, infelizmente. E o dinheiro deles estava acabando. Só que quem tá acostumado com a vida boa quer continuar com a vida boa. Quem não tá acostumado também, eu queria uma vida boa. Porém, o que acontece? Não tinha como voltar no tempo e não ter gastado dinheiro, então as esperanças ficaram para o filho homem, que era o Paulo. Todas as expectativas de reerguer a família, de voltar a ganhar dinheiro, foram em cima do Paulo, porque tinha também essa coisa muito de o homem da família, porque ele era o único homem. Lembrando que estamos falando do início do século XX, então vai ter algumas coisas aqui que vocês vão olhar e vão pensar assim, nossa, que loucura, como pode? Porém, é verdade. Mas ele era o homem da família, então tinha aquela coisa de ele ser o responsável, ele prover. A Maria Antonieta, irmã do Paulo, ela tinha o diagnóstico de esquizofrenia e o Paulo acabava ficando por conta do tratamento dela também. Daí eu falei agora há pouco que talvez fosse aparecer algumas coisas aqui que vocês iam ficar um pouco assustados. É o caso de agora. Por quê? Aconteceu uma parada que deixou a Benedita um pouco triste. Não deixou ela nada feliz, que foi o Paulo se apaixonou por uma menina que não era mais virgem. E isso, na época, era um negócio bem sério, assim. Você ficava mal falada mesmo. Era uma questão de honra, de você... Nossa, perdeu tudo que você tinha ali. Infelizmente, você não é mais uma pessoa direita, tá? Aí eu só vou abrir um parêntese aqui, porque eu adoro contar umas histórias de quando eu trabalhava no arquivo. No arquivo que eu trabalhava, tinha os processos criminais. E uma vez eu tava lá e eu vi um arquivo de defloramento. Fui ler, que eu não sabia o que significava essa palavra. Não sei até hoje, talvez. Mas abri, li o processo e era uma menina processando um cara que tirou a virgindade dela e não queria se casar com ela. E ela estava processando ele pra ele casar com ela. Peraí, você tirou minha virgindade, você vai casar comigo? Sim? Que é isso que tá acontecendo? E aí, a minha coordenadora de estágio, ela me falou um negócio que eu não sei se é verdade, talvez esteja passando fake news pra vocês, mas... se ela falou, é verdade. Ela falou que essa lei, isso era uma lei que existia, ela falou que essa lei existe até hoje, só que não se põe em prática porque
saiu da nossa cabeça, assim, tipo, da sociedade. Eu nunca confirmei esse fato, mas isso ficou tão na minha cabeça, eu fiquei apavorada com isso, meu Deus. Mas eu acho interessante isso, como a sociedade vai mudando e umas coisas, tipo, não cabem mais na nossa cabeça. Tipo isso. Se você for na esquerda e falar assim, me apaixonei por uma menina que não é mais virgem. Que bom, né? A vida. Seguindo. Mas naquela época foi uma coisa que deixou a Benedita bem revoltada. A mulher que o Paulo se apaixonou foi a Isaltina dos Amaros, ela tinha 23 anos e ela trabalhava como assistente de enfermagem. E a partir do momento que a família do Paulo descobriu que ele estava apaixonado por ela e que eles estavam ali de namorico, elas foram completamente contra. Daí que a história começa a ficar meio complicada. Por quê? O Paulo, ele começou a fazer uns experimentos bem complicados e chamativos na faculdade dele, e as pessoas começaram a notar que tinha uma coisa meio que acontecendo de esquisito. Joia? Um desses experimentos foi atirar com uma arma de fogo dentro da sala de aula. E a desculpa dele foi ótima, porque ele falou que era pra ver o atrito dos materiais da pólvora, que não sei o que, um negócio mal bonito. Porém, levou uma chamada dos reitores e falou assim, meu filho, você está completamente fora de si, porque é a única explicação. Se fosse só a questão do tiro do nada dentro da sala de aula, já tava uma questão bem ruim, já tava ali num nível bem preocupante. Porém, ele começou a fazer umas perguntas bem esquisitas pro professor dele. Ele começou a perguntar, por exemplo, quais materiais eram mais eficientes para decompor um corpo mais rápido. Já começa a ficar suspeito, mas assim, ele estava ali envolvido com a faculdade de química. Então, o professor achou esquisito, mas não era uma coisa que estava muito longe da realidade dele. E, gente, se, por exemplo, a polícia for investigar o histórico da gente que costuma pesquisar sobre crimes reais, gente, se for pegar meu histórico, eu tô ferrado. Como é que eu vou explicar? Até eu explicar que eu faço vídeo pra internet, entendeu? Até explicar que focinho de porco não é parafuso. Nossa, aquelas que não sabem nem falar um ditado. Até explicar que focinho de porco não é tomada, eu já tô no chilindró. Mas não estou defendendo o Paulo, porque vocês vão ver mais tarde que não era só uma coincidência, não era só uma desculpinha de eu quero saber aqui porque faço faculdade de química. Mas aí esse caso chama crime do poço, mas cadê o poço? O poço entra agora. Uma das coisas esquisitas que o Paulo fez foi construir um poço na casa dele. Ele chamou 2 funcionários, começou a cavar o poço e ficou pronto num dia só. A Benedita questionou o que estava acontecendo ali, porque ele estava do nada acordou com vontade de fazer um poço. Daí ele falou com ela que ele estava testando fazer uma fábrica caseira de adubos e que ele precisava da água do poço para isso. Aí agora vamos voltar lá na história do tal acidente que ficou muito mal contada a história. Então, por ter ficado muito mal contada a história, a polícia foi acionada. E a polícia foi até a casa dele para investigar, para ver se estava tudo certo. No dia 23 de novembro de 1948, a polícia foi até a casa do Paulo. E assim que a polícia chegou lá, ela já sentiu um cheiro muito forte. E esse cheiro não era de flores, era um cheiro bem ruim mesmo. Daí eles entraram, começaram a averiguar, investigar, não sei o quê, e eles perceberam que o cheiro estava vindo do poço que ficava nos fundos da casa. E o Paulo, gente, ele tava a pessoa mais solícita do mundo. Ele atendeu a polícia, tava guiando pela casa, tava, não, por aqui, senhor, por favor. Venha por aqui, meu quarto é aqui, não sei o quê. E ele tava assim, tranquilo. Só que chegou uma hora que ele percebeu que a polícia viu que o cheiro estava vindo do poço. Foi nesse momento que Paulo pediu licença para a polícia para ele ir até o banheiro. Ele falou que ele precisava ir no banheiro, só que chegando lá, ele tirou a própria vida com um tiro no peito. Enquanto isso, a polícia achava os corpos da Benedita, da Maria Antonieta e da Cordélia dentro do poço. Os bombeiros foram chamados para escavar o poço e para retirar também os corpos lá de dentro. Os corpos foram jogados de cabeça para baixo e tinha um pano tampando o rosto deles. Gente, eu só consigo imaginar a cena de terror. Eu só consigo imaginar uma cena de terror. Tanto dos bombeiros encontrando os corpos, quanto com elas 3 vendo que tudo isso ia acontecer, quando elas perceberam que iam ser assassinadas. Então, eu acho esse caso pesadíssimo e, como tudo aconteceu, eu fico imaginando tudo um filme de terror da vida real. Mas, como eu falei, é vida real, não é filme de terror. Infelizmente, essas coisas não estão só na ficção. Tem várias coisas que a gente fica imaginando assim, nossa, tá tão distante da gente, ou, isso só acontece em filme. Sendo que, olha o tamanho dessa tragédia, sabe? Família do cara. E, de repente, essa covardia imensa, esse assassinato em massa da própria família. Daí, durante a investigação, foi descoberto que no dia 4 de novembro, o Paulo, entre 9 e 10 horas da manhã,
assassinou a mãe dele e a Maria Antonieta. A Cordélia foi morta por volta de meio-dia quando ela chegou em casa para almoçar. Ela estava no intervalo do trabalho dela, foi para casa almoçar de boa e quando chegou lá, a mãe e a irmã já estavam mortas e ela foi assassinada. Agora, uma coisa muito louca que eu descobri quando eu estava pesquisando esse caso foi que um dos bombeiros que acharam o corpo acabou morrendo por infecção cadavérica, que é quando você tem contato ali com defunto, né, com pessoa morta. Eu achei isso muito louco, porque acabou atingindo a pessoa que tava lá fazendo o trabalho dela. Eu achei muito bizarro mesmo, assim. Não é muito bizarro? O crime teve uma repercussão enorme. Inclusive, o poeta Oswald de Andrade publicou 5 artigos em dezembro de 1948 no jornal Folha da Manhã, falando sobre o caso, e o título desses artigos era Crime Sem Castigo. Por conta disso, já dá pra imaginar que o terreno ficou com fama de macabro, mal-assombrado. Daí a gente volta na questão que a gente já conversou no Castelinho da Ruapa, que é o vídeo que tá aqui no card. Aqui é o card, Vitor? Eu nunca sei. É aqui. E tá o link aqui na descrição pra vocês assistirem depois, caso vocês não tenham assistido. Que a gente falou nesse vídeo sobre a questão de quando tem uma casa que pessoas morreram dentro, aconteceu uma tragédia, as pessoas começam a ficar com medo daquele local e fica com uma fama meio que de mal-assombrado, como se quem morreu lá dentro ia ficar meio que assombrando o local, alguma coisa assim. Ainda mais quando a morte que aconteceu dentro da casa foi uma morte tão trágica assim, tão pesada. A casa ficou fechada até o final da década de 60, quando foi demolida junto com outras casas ali daquele mesmo quarteirão, e uma empresa comprou para construir um prédio naquele lugar. O edifício Joelma começou a ser construído em 1969 e foi inaugurado em 1972. Mas vamos deixar para falar do edifício Joelma em outro vídeo. Então ative o sininho, porque vai ter vídeo falando sobre o edifício Joelma e as 13 almas do Joelma. Comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês já conheciam o crime do Poço e se você já conhece a história do Joelma. Aproveita que você tá aqui e já faz uma maratona na Terra do Medo. Se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui que a gente falou sobre as cartas de Circleville. Ou então, assiste esse aqui que é o Daniel Laplante, o assassino que morou na parede das suas vítimas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até amanhã. Tchau! Olha que gostoso! Agora a corda também tá me perturbando gravar? Tá me perturbando gravar? Corda? Gostosa!